Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 6 de outubro de 2021, são 19 horas 52 minutos na Alemanha, numa quarta-feira. No último vídeo eu disse a vocês que iria abrir estas fotos no próximo vídeo e iria traduzir a parte que está em vermelho. Para não perdermos tempo, eu fiz uma tradução rápida no Google e vou ler para vocês. Aqui está a Greta. E o site disse, uma lágrima falsa, quão apropriado. Postou mais algumas fotos dela. Aqui está escrito, o tempo é agora. Também há essas duas fotos, ela sinalizando um olho só. Greta tem mostrado o sinal de um olho desde o início de sua carreira, como exemplificado por esta sessão de fotos da revista ID 2019. Meu artigo intitulado A Máquina da Elite por trás de Greta Thunberg explica exatamente por que essa garota aparentemente aleatória alcançou proeminência global. E aqui disse, o Guardian lançou recentemente uma nova revista e a capa de sua primeira edição não poderia ser mais simbólica. Greta Thunberg, a ativista climática manufaturada pela mídia, tem um olho escondido por uma substância oleosa que provavelmente representa poluição. Através de um sinal de um olho, esta foto aqui, ó, e esta, poluição ou talvez petróleo, ou qualquer outra coisa. Através do sinal de um olho, eles estão claramente dizendo a você que ela é um peão sendo usado para promover uma agenda específica. No entanto, a maioria das pessoas não vê isso. Bom, aqui está o próximo. Eu não conheço essa pessoa. Não me faz falta conhecê-lo. Para anunciar a chegada de seu novo álbum Monteiro, que foi promovido com um videoclipe altamente satânico, Lil Nas X fez um ensaio de gravidez, claro! Tem que mostrar aos homens grávidos, afinal, homens engravidam. Como visto em artigo SPOTM anteriores, sinceramente não sei o que significa SPOTM, SPOT-M, não sei. Há uma agenda clara, mas insana, de retratar homens como grávidos pelas mídias que as massas acessam. Lil Nas X, o navio que foi escolhido para levar a agenda de gênero indefinido para os homens. Então o site quis dizer que Lil Nas X é um tipo de navio, de veículo que foi escolhido para levar a agenda de gênero indefinido para os jovens. Não só ele, tem muitos deles em todo canto deste mundo. Como visto em SPOT-M anteriores, os trabalhos de Lil Nas X também são permeados com simbolismo de controle da mente. A capa do álbum é sobre borboletas representando a programação do monarca e ele flutuando, representando assim a dissociação. Em uma de suas fotos promocionais, Lil Nas X está nu, segurando seu lixo com asas de borboletas nas costas, a maneira perfeita de representar um escravo da indústria. Lil Nas é atualmente uma celebridade escolhida, o que significa que a mídia de massa, aquela que toda massa alcança, está intensamente direcionando seu proverbial holofote sobre ele. O resultado, ele está em todas as revistas, programas de premiação e está na moda em qualquer plataforma que você possa imaginar. A única razão pela qual ele está sendo promovido é ele é uma celebridade que foi fabricada para promover agendas específicas. Em meu artigo sobre o Met Gala 2021, também descrevi Billie Eilish como uma celebridade escolhida. Embora tudo nela sempre tenha sido simbólico, as coisas estão claramente sendo levadas a outro nível. Então, o sistema coloca-as
as outras pessoas dele, que parecem serem gente nossas ou pessoas normais, comuns, para falar mal ou para falar verdade ou meia verdade, o que for, das outras personagens que o sistema escolheu para representar, para se prestar a esse papel. Mas é muito importante que eles se prestem a esse papel, porque é para nos enganar, nos manipular, para fazer os jovens, principalmente jovens e crianças, porque eles serão adultos do futuro, a nova geração, então é muito importante para o sistema mexer com a cabeça desses jovens e redirecionar eles. Então eles usam a música, os shows, tudo que puder atrair os jovens, eles usam. Então, por um lado, o site está dizendo a verdade, não é? Ele foi escolhido. O sistema pega um personagem, ele prepara e ele constrói esse personagem de um jeito, dá o script, porque o personagem é vazio. Recebeu o script, ele está preenchido, ele vai ser aquilo que está escrito no script, certo? Então, esse personagem ele vai atuar até o final do script. Se o sistema depois decidir, pode dar vida a ele, uma vida contínua, pode trazer ele de volta depois de morto, pode fazer a lembrança dele viver depois que morrer, e assim vai. Aqui ele disse que esse Nils foi uma celebridade escolhida. Não, celebridade ou qualquer outras pessoas do sistema são escolhidas, claro. Não interessa que pareça que foi escolhida para essa agenda ou para aquela outra agenda. O que interessa é que todos eles são escolhidos para nos manipular, independente do que agora, no momento, ele está apresentando para a gente. Se esse personagem está trazendo a agenda para mexer com a cabeça dos jovens, como ele explicou, e está certo, né? Uma programação, é uma engenharia comportamental, etc., tudo bem. Mas não é só ele, é tudo. Mas parece que tem essa divisão, essa separação, que existe pessoas do outro lado no sistema que são a nosso favor, que estão do nosso lado, que vão lutar pela gente, que estão informando para o nosso bem, que estão querendo ajudar a gente a entender as coisas da maneira certa. Mas não é verdade, se vocês lerem tudo que eles apresentam para a gente ou que eles falam, tem sempre crenças do sistema incluído. Aqui vocês viram a palavra satânica e outras coisas mais que ele já direciona a sua mente para outra crença. Esses tipos de sites que trazem esse simbolismo, toda hora mostrando desses shows que eles fazem, na verdade também estão promovendo a eles de uma maneira sutil, sabe? Que você não percebe que ele está havendo uma promoção, uma lembrança o tempo todo sobre essas pessoas, mas ao mesmo tempo, para aquelas pessoas que estão mais despertas, vai bem. Porque a mente já desperta ao ver isso, ela fica mais segura e mais certa de que não vale a pena confiar no sistema, nem acreditar em nada e tomar conta dela com todo cuidado, certo? Bom, agora Nicole Kidman. E eu disse, aí está ela, borboletinha, aqui, um olho só. Nicole Kidman, o que é que as pessoas fazem quando veem esses símbolos? Bom, tem muita gente que copiam, acham da hora, olha o olhinho aqui, né? As borboletinhas, nossa, camiseta linda, olha o perfume, vou tirar foto igualzinho. Muitos fazem isso, copiam esses artistas. Vou tirar uma foto igualzinha a Nicole Kidman, fazendo os mesmos movimentos de mão, os mesmos sinais. Então, algumas mentes, da nossa gente, quando veem essas pessoas, elas ficam fascinadas, desejando saber mais sobre a pessoa, desejando copiar, imitar, seguir, vira um fantoche copiador. E sobre esses símbolos, aquelas pessoas que quando veem falar desses símbolos, que representam isso e aquilo, o que elas fazem? Ficam super interessadas e mergulham com tudo sobre isso. Um pouquinho não faz mal, mas se essas pessoas se tornam estudiosos somente disso, para acreditar, para se convencer, para respeitar, temer ou sair por aí bajulando essas pessoas ou promovendo esses sinais, né? Se elas repassam isso para outros para causar respeito ou medo a esses símbolos, ela está ou essas pessoas que fizeram isso estão trabalhando para o sistema, estão contra nós mesmos. Algumas mentes eu sei que fazem isso porque não sabem, não entendem.
E quando vão entender, caem em sites que mostram esses símbolos como algo a ser respeitado, ser acreditado, ser idolatrado, ser adorado, ser copiado, imitado e promover. E vai nas estampas das camisetas, nos bonés, nos sinais, vai tirar uma foto com os amigos, já estão lá fazendo dedinhos, né, mexendo bem as mãos. Tem que aparecer como os artistas, como os nossos escravizadores aparecem. Infelizmente, eles copiam aqueles que nos mantêm aqui idiotizados, aprisionados, escravizados, abobados. Mentes infantilizadas não conseguem perceber que esse mundo de fantasia, de símbolo, de interpretações, de shows, de artes, é um palco. Quando eu olho essas coisas, eu me lembro de filmes que eles mostravam o passado, aquela sujeira, aquela podridão, e todo mundo misturado, prostitutas com mulheres decentes, homens decentes com homens indecentes, bandidos com pessoas honestas, sabe? É isso que o sistema gosta, gente, é de tudo misturado mesmo, é de tudo se chocando, tendo atrito, conflito, se esmagando, se esmurrando, se acotovelando. É por isso que eles incentivam muito essa mistura, o estar junto, todo mundo misturar, todo junto, não é? Eu peguei esta foto desse site e eles dizem: um dos fungos mais interessantes do mundo é o fungo zumbi. Ele toma conta da mente de um inseto, fazendo com que ele suba um galho e se agarre à parte inferior de uma folha antes da mumificação. Uma vez trancado no lugar, o corpo frutífero do cogumelo dos Cordyceps brota do inseto e acaba por libertar os seus esporos. Gente, eu não sei se eu li essa palavra certa, mas tá bom, vamos em frente. Eu não consigo nem entender esse fungo aí com o inseto aprisionado. Parece uma cabeça de fósforo. E eu disse: leiam isso e matutem. O que é isso? Por que tanta crueldade? Isso aí faz parte real de nossa natureza espontânea. Vocês sabem o que é natureza espontânea. Eu já expliquei por que eu dei esse nome à natureza real nossa. Isso aqui não faz parte da nossa natureza espontânea. Não havia criaturas para comer umas às outras, para destruir umas às outras. Isso faz parte da corrupção, de uma dessas corrupções, de uma das muitas corrupções que nós, humanos, já sofremos, os animais e o ambiente. Isso aqui, então, não faz parte da nossa natureza original. Isso aqui combina conosco? Com seres de amor, seres do bem, como somos? Não, isso aqui não combina conosco. Muitas coisas são bem aceitas quando eles nos mostram apenas porque disseram que é normal, é natural. Tomem cuidado com o que vocês verem, assistirem, lerem, ouvirem, estudarem e até quando vocês olharem com seus olhos e tiverem provas do que vocês estão vendo. Mesmo que seus olhos estejam vendo, tomem cuidado. A mentira ilusória ou manipuladora é muito mais poderosa do que nós podemos pensar. Agora vamos para esta aqui. O próximo capítulo da ditadura da União Europeia será aberto. A partir de janeiro de 2022, tatuadores estão proibidos de usar cor. E eu disse: se essa notícia for verdadeira, eu não me importo. Deveria não existir nem tatu, com cor ou sem cor, em preto e branco. Não deveríamos sujar nossas peles com esses lixos do sistema. Mas os profissionais estão revoltados. É claro que se for verdade essa notícia, ela é um pouco boba ou parece boba, mas muitas coisas que fazemos conosco foi o próprio sistema que incentivou. Fizemos porque encontramos incentivo através do sistema. Ele nos deu os motivos e agora ele quer, por outros motivos, parar com aquilo que ele já nos deu, aquilo que ele já fez todo mundo aceitar. E qual o problema de acabar com isso? Para aqueles que não fazem tatu e não gostam de tatu, não tem problema nenhum acabar com isso.
Mas para os profissionais, para as pessoas que foram convencidas de que isso é algo importante, dá status, que isso aí pode trazer mensagens que eles querem passar, tal, é um problema para eles, principalmente para aqueles que estão ganhando muito dinheiro com isso. Daí os profissionais dizem que essa gente não tem o que fazer fazendo esse tipo de lei. Sim, é verdade, mas eles também não deveriam reclamar disso porque é tolice. Simplesmente podem achar outra coisa para fazer também, porque tatu não é prioridade humana e nem nos livra de controle, tiranias, não nos torna melhores seres humanos, etc. Eu fico cansada de ver gente reclamando quando deveria estar feliz que não iremos mais deixar essas substâncias serem introduzidas em todos nós. Por mais que digam que a tinta não prejudica, alguma coisa ela deve ter. Eles nunca produzem nada totalmente livre e puro. E nosso sangue não merece ter mais essa sujeira. Não fomos desenhados para sermos furados, desenhados também, sujados, com tintas. E isso tudo é muito absurdo. Desculpem a vocês que amam tatu. Eu fiz umas pequeninas para me arrepender para sempre. Por sorte, as minhas são pequenas e estão desaparecendo e não ficam muito expostas, porque se eu pudesse, eu teria voltado lá atrás e não permitido a mim mesma fazer isso. Também eu recomendo a vocês os meus vídeos que eu já falei, por que não devemos fazer tatu em nossos corpos. Todos os problemas da humanidade decorrem da incapacidade de um homem ficar tranquilamente sentado sozinho no seu quarto. Blaise Pascal, nascido na França. E aqui é a imagem de um santo. Ai, qualquer besteira que o sistema jogar entre nós dizendo que foi seus personagens, sua gente, faz sucesso. Analise com os olhos da mente essa citação. Me digam o que tem de especial. Absolutamente nada. Tolices. E aqui, quem é Blaise Pascal? Ele foi um físico, matemático, filósofo e teólogo francês, autor da famosa frase: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ai, caramba! Tá bom, vamos discutir isso agora não. Bom, depois disso aí, ainda tem aqui a historinha da vida dele, a biografia tristezinha, nasceu órfão de mãe desde cedo. Ai, deixa eu bocejar um pouquinho. E aqui vem o Bill Gates. Pois é, Bill Gates foi aclamado como o homem para salvar o mundo. Aqui ele está dizendo que o destino dele... o destino dele é salvar o mundo. O destino dele é salvar o mundo. Vocês estão preparados para serem salvos por ele? E eu disse, Bill Gates foi aclamado como o homem para salvar o mundo e impor um alvo de emissões de carbono zero em todos os países nos próximos anos. Essa é para vocês aí do outro lado rirem, divirtam-se e tenham uma boa quarta-feira. Isso aqui foi dia 29 de setembro. Agora vamos para 30 de setembro. Na página do Cabo Sandra Moretti, eu achei isto aqui e eu postei para vocês. E ela disse, as autoescolas costumam cobrar em média R$250 para refazer o exame. Mercenarismo puro. Não paguem a reprova na autoescola. Paguem direto numa lotérica e será cobrado somente R$40. Se o candidato for reprovado em um dos testes, deverá pagar ao Detran em São Paulo a taxa para refazê-lo. Por exemplo, se ele não passou no exame prático, pagará novamente R$40. E aqui está que ela pagou somente 40. E eu disse, que acham? Isso é aí no Brasil. Então vocês devem estar por dentro dessas coisas. Se não estão, aproveitem para ficarem. Mas eu peguei alguns comentários. Uma pessoa disse, quem remarca a prova no Detran é a autoescola, que por sua vez vão te cobrar o restante, simples assim. Isso quer dizer, você vai pagar aqueles 40 lá,
Você pensa que terminou, mas quando você vai para a autoescola vai ter que pagar o restante. E outro disse, CNH, vai no Poupa Tempo, licenciamento direto no app ou caixa eletrônica, fujam da autoescola e despachante. Agora nós vamos para dia 1º de outubro. Vejam essa foto. Uma pessoa abraça a outra. Este está com as costas cheias de flecha. E o outro que o abraça está segurando o arco e tem uma pasta cheia de flechas nas costas. E eu disse, a falsidade. Aquele ou aqueles que estão te chamando de amigo ou amiga é ou são os mesmos que te atraiçoarão ou te atraiçoaram ou que falam mal de você por trás, ou que fofocam, fazem intriga, sujam reputação. Aqueles com traços de narcisistas, sociopata, psicopata, etc. Mas pode ser também apenas um invejoso ou invejosa. Pode ser apenas uma pessoa que não confia nela mesma, que se sente incapaz de produzir alguma coisa por si só e destrói ou cobiça dos outros. Pode ser alguém doente, que foi rejeitado, humilhado, sofreu algum abuso, abandono, alguma coisa que mentalmente o abalou. De qualquer forma, você não tem culpa. Por isso, se afaste de pessoas que você sente ou já descobriu da sua falsidade. Aquela ou aquele que você sente que não pode mais confiar, que já teve provas de traição ou do prejuízo emocional, financeiro ou social que essa pessoa te deu ou provocou na sua vida. Tome cuidado, este mundo está minado de pessoas assim. Uma parte é feita com as pessoas do próprio sistema. Muitas pessoas dele estão aí destruindo vidas de muitos outros de nós. E outra parte são dos nossos adoecidos, manipulados, corrompidos, deformados pelas experiências ou pela formação, sabe? O ambiente que eles foram criados pode ser que os levaram a se tornar, eles se tornaram pessoas semelhantes aos nossos enganadores. Um ser humano original, ele é puro e acaba sofrendo porque não consegue fazer sofrer aqueles que o prejudicam. Você não vai conseguir ser igual a essas pessoas. Você sendo um ser humano bom, você não consegue se tentar, vai acabar se confundindo completamente e pode até ser prejudicado mais ainda. Mas você precisa se proteger. Todos nós, humanos reais, temos que nos proteger desse tipo de pessoa, desse tipo de relacionamento. Se afaste. O afastar, o evitar de estar perto dessa pessoa ou dar chance a ela ou eles ou elas se aproximarem de você. O sair de perto, se mudar de local, de sair de trabalho, mudar de trabalho, qualquer saída de perto dessas pessoas é benéfica, será benéfica a nós humanos emocionais, humanos originais, a você que está aí passando por essa situação. Descubra um jeito de se afastar dessas pessoas. Estude um jeito que você possa fazer isso sem ser prejudicado. E não dê nunca mais chance, abertura para essas pessoas na sua vida. Nesta foto aqui eu disse, é assim mesmo que é. Os poderosos, os mesmos que jogam conosco, estão protegidos, não saem machucados, prejudicados, feridos, etc. Não é assim? Eu já não expliquei para vocês que é assim? Eles não se machucam, eles não morrem, eles não saem prejudicados, eles não são pobres nem ricos, mesmo que pareçam que são, porque eles falam que são pobres ou ricos, mostram casas, mansões, ou favelas, ou pobrezas. Tudo isso faz parte do script deles, né? Certo? Não é de verdade, eles só estão ensinando para todos nós. Quem é de verdade pobre e rico aqui somos nós. E aqui estamos nós, os peões. Do lado de fora, aqui na chuva, tempestade, pandemia, catástrofes, tudo que tiver, nós estamos expostos. Eles estão sempre protegidos de alguma maneira, mesmo que você veja, ou saiba, ou ouça, ou escute, leia, que o avião deles caiu, eles morreram, que eles tiveram um acidente, que estão doentes. É tudo ensinação, faz parte do script deles, entende? Não tomem essas pessoas como vocês. Não tome essas pessoas como nós, humanos. Eu espero que a gente possa mudar isso. E isso pode acontecer
Quanto mais gente nossa puder detectar eles e não promovê-los, não sustentar, não promover essas pessoas em hipótese alguma, de nenhuma maneira, por nenhuma coisa desse mundo. Não sustentar mais este mundo de mentiras e suas pessoas falsas e mentirosas é a chave para a gente abrir esse cadeado que estamos aprisionados nesse mundo. Dia 2 de outubro. Bom dia a todos, desejo um lindo sábado humano dentro desse mundo desumano. Eu gostaria de recomendar a vocês o canal do Carlos. Ele havia me pedido permissão para subir um dos meus vídeos o ano passado. Eu dei minha permissão porque ele não mistura os meus vídeos com esses outros dos guetos virtuais gerais que o sistema oferece. E que sorte a minha, eu estava procurando alguns vídeos dessa série que vocês vão ver agora e ele tem, olha que sorte. Privilegia o canal do Carlos. Eu te agradeço, Carlos, pela fidelidade à nossa luta contra esse cárcere de horror que todos nós estamos aprisionados. Ele está subindo a série que eu falei a vocês sobre upload, personagens do sistema, atores anônimos. Pois, que sorte a minha, ele tem quase todos os vídeos lá no canal dele. Eu fiquei muito emocionada quando ele colocou o nome do canal, A Hora da Verdade. Ele faz fotografias maravilhosas, gente, do lugar onde ele mora. Então vocês podem ver, ó, ele só subiu os meus vídeos, porque o interesse dele é ajudar que minha mensagem seja repassada de maneira limpa, sem estar misturada com outras coisas que eu não promovo e que eu digo, não assistam, não procurem, não percam tempo. Então não adianta colocar meus vídeos junto com outras coisas, gente, não é isso que eu quero. Este canal eu recomendo, podem confiar nele. Alguns seguidores já me falaram, Yeti, toda vez que eu recebo seus vídeos, o YouTube coloca a recomendação de vídeos que não tem nada a ver com seus vídeos, com a sua mensagem. Parece que é de propósito para misturar uma mensagem pura com algo sujo deles. E eu sempre tiro, eu não mostro. Ele quer que a gente mostre, eu não mostro, eu jogo tudo fora que ele me manda de lixo, eu não promovo, não dou atenção. Faço a mesma coisa para eles perceberem que nós não vamos ver o que eles quiserem, mas o que nós queremos. O que nós precisamos de verdade. Se você assistir os lixos do sistema apenas para estudo, para análise, tudo bem. Mas para entrar, para ser convencido, para rir, entre aspas, achar que ele está se distraindo, você está sendo enganado, você está sendo idiotizado, você está sendo manipulado. Então evitem, se sua mente não tem o filtro mental já ativado, sim, grande potência, não vá. Saia desses lixos, saia dos guetos virtuais que estão por aí. A coisa que o sistema mais tem são guetos virtuais. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês sobre o que é um gueto virtual. Mas acho que aquelas mentes que já estão despertas, de verdade, não aquele desperto, sabe, que eu já expliquei que não é desperto de verdade, mas o desperto de verdade, ele sabe o que é um gueto virtual. Ele mesmo sente vontade de evitar. Ele mesmo sente asco, mesmo que a coisa é atrativa. Mesmo que a coisa toda seja a receita certa para atrair mentes incautas. A mente dele não vai, porque ele já está com esse filtro. Como podem ver, ele colocou todos os vídeos com a autorização do canal Yeti Diva Heights. Então eu estou colocando no meu vídeo para vocês saberem que eu dei para o Carlos a autorização. Porque pode ter alguns que vão copiar o nome do canal dele e inventar mentiras. Então já estou mostrando para vocês. Se vocês verem outro canal que não seja o do Carlos, já sabe que é falsificação, que eu não dei autorização, certo? Um dia, quando o Carlos tirar o canal dele fora do YouTube e não tiver mais, se aparecer outros, não, vai ser ele também. Então, era bom que vocês o seguissem agora, para saber se um dia ele saiu. É sempre assim, sai um canal de alguém que estava fazendo alguma coisa boa, aparece outro correndo para imitar, para pegar os vídeos daquele outro lá e fazer um canal com os vídeos do outro. Isso é errado, gente. Eu já vi pessoas pegarem os vídeos do Mr. E, subir e colocar tudo bonitinho. Olha, o Mr. E desapareceu, aqui estão os vídeos dele, vamos esperar que ele volte. Com o maior respeito. Não é assim de pegar os vídeos, subir e pronto, uma conta e não falar e nem procurar.
tem que ficar procurando sempre se a pessoa voltou. Se ela voltar, tem que perguntar, posso continuar com seus vídeos ou não, certo? Temos que ter respeito um pelos outros, respeitar também o que os outros fazem, senão vira bagunça. E aí eles vão controlar com leis e coisas que vão prejudicar a nossa vida online. E no meu grupo do Telegram eu joguei alguns vídeos que ele subiu para mim, que bom, porque eu não estou achando esses vídeos. Vou pegar do canal dele. Dia 3 de outubro, mais vídeos lá do canal do Carlos. Também estou colocando alguns vídeos de pessoas que fazem transinvestigação ou qualquer outra coisa ligada a personalidades, a celebridades. Não comentei nada nesse canal aqui, só coloquei para vocês verem essas deformidades e matutarem. O que eles querem nos dizer com isso? Vocês podem imaginar que seja alguma outra coisa ou é isso mesmo que eles estão nos falando? Dia 4 de outubro. Vídeo antigo, falo do sistema e subsistemas, de como o sistema engana as pessoas, que tudo está bem, sobre a mentira de espíritos zombeteiros que eles criaram para evitar de que as pessoas da massa vejam ou saibam a verdade sobre aqueles que estão indo ou que se foram deste mundo. Subsistema, espíritos de porcos não sabem se vingar? Conversando com a Yetzi, procurem este vídeo. E finalmente eu terminei, foram 3 vídeos gravados no mesmo dia 1º de outubro, não sei se vocês perceberam, e depois eu fui editando e finalizei este último vídeo, porque fiquei até a madrugada inteira. Nossa, eu fiquei muito cansada, eu precisei assim, de umas 2 horas para recuperar meu fôlego. E aí, então eu fiquei pensando, tanto trabalho, tantas horas sem dormir, os olhos inchados, doendo, queimando de tantas horas em frente ao computador, enquanto eu me mato para fazer uns vídeos, o sistema comanda a tropa do mal dele, de falsos humanos imitando pessoas da massa, e eles lançam milhares com todos os tipos de assuntos preparados para fisgar a mente dos incautos HR. O que vem a ser HR? Humanos reais. Mas mais tarde estarei sem desistir, seguindo minha jornada. Sou teimosa. Mesmo cansada, vou fazer mais vídeos. E fiz. Então, este foi o 6º vídeo dessa série e esse que você está assistindo agora é o 7º vídeo. 5 de outubro. O site disse: quando o pelicano sente que seus filhotes foram mordidos por uma cobra, ele bate no peito com o bico até sangrar e então deixa o pequeno se alimentar de suas gotas de sangue contendo o antídoto da cobra. A natureza nunca deixará de nos surpreender. Olhem essa imagem. Parece que eles estão mamando. E alguém disse: a natureza é uma das maiores criações de Deus. Uma pena que o ser humano não respeita. E como vocês podem ver, de novo, o ser humano. Vocês viram como as pessoas estão programadas a sempre culpar a nós mesmos. Mas outra pessoa disse: estava lendo uma lenda sobre isso esses dias, mas é só uma lenda que dizem que surgiu por causa de uma doença que dá em pelicanos, que deixa o peito vermelho. A lenda do pelicano segundo Leonardo da Vinci. Quando o pelicano partiu em busca de comida, uma serpente escondida entre os ramos começou a mover-se na direção do ninho. Os pequenitos dormiam tranquilos. A serpente aproximou-se e, com um lampejo malvado nos olhos, iniciou a matança. Uma mordidela venenosa a cada um, e os pobrezinhos passaram imediatamente do sino à morte. Satisfeita, a serpente voltou-se ao esconderijo para desfrutar o regresso do pelicano. Com efeito, daí a pouco a ave voltou. À vista daquela matança, começou a chorar, e o seu lamento era tão desesperado que todos os habitantes da floresta o escutavam comovidos. Que sentido tem agora a minha vida sem os meus filhos? Dizia o pobre pelicano fitando os pequenitos. Quero morrer também. E com o bico começou a dilacerar o peito, mesmo sobre o coração. O sangue borbotou logo da ferida, banhando os filhotes mortos pela serpente. Mas de repente, o pelicano agora moribundo estremeceu. O seu sangue quente havia dado nova vida aos filhos. O seu amor ressuscitara-os. E então, feliz, expirou.
Mas que coisa horrível, que historinha horrível. E eu disse, olhem só como se deve tomar cuidado com o que se lê ou assiste pela internet. Primeiro, a página coloca essa historinha que logo alguns já trouxeram a frase feita de que a natureza é a coisa mais linda e perfeita obra de Deus. E percebo que essas frases, como eu já mostrei a vocês, sempre culpam os humanos. E depois, por sorte, aparecem aqueles que mostram que há outras historinhas ou motivos. Que sorte, né? Pelo menos essa pessoa colocou uma outra historinha. Gente, está na hora de espalharmos mais e mais a não culpa dos humanos reais e contar a outras pessoas que não estamos sozinhos. Então tem que parar com essa coisa de culpar humanos. Então tem que falar humanos reais e humanos falsos, humanos reais e os humanos monstro. Alguma coisa tem que ser dita e não simplesmente colocar todo mundo na mesma categoria, generalizar tudo. Eu não assumo essa culpa de jeito nenhum, eu estou falando isso há anos. Eu não assumo. Se um de vocês quiser assumir a culpa, humanos fazem isso, então você é culpado também. Você deveria ser processado, você deveria ser preso. Se você está assumindo que são os humanos, então você é um deles, esqueceu? E aqui mais uma. Em 2019, um ano antes da pandemia, porque faz parte de um grande plano, havia isto: a bruxa luciferiana Madonna a atuar com uma noiva, usando uma máscara de gás, a preparar-se para um sacrifício. E eu disse, sim, ela esteve usando máscara, mas não somente Madonna, muitos outros, vários filmes mostraram pessoas com as máscaras, inclusive nos meus vídeos que eu falava sobre o vírus e tudo isso, eu coloquei todas essas informações, como foi em filmes, como foi em música e tantas outras coisas, gente. Eles já estavam falando disso há muito tempo. É como eu falei, as nossas mentes distraídas não pegam essas maldades, né? Quando chega num filme, as pessoas assistem como só um filme. Hoje em dia, alguns já estão informados que os filmes eles estão passando mensagem, certo? E mesmo assim, não pegam todas, ou pegam do jeito que o sistema quer. Eles mesmos colocam os críticos, as pessoas que vão explicar os filmes, para elas entenderem do jeito que eles querem, do mesmo jeito que eles fazem com os livros sagrados e com todas as outras coisas do sistema. Sempre tem um personagem do sistema que vai explicar aquela coisa para você, que vai fazer a interpretação daquela coisa, porque nós não entendemos, essas coisas não são nossas, são deles. Bom, então teve o problema com o Facebook e o WhatsApp. E aqui está. Zuckerberg perde 6 bilhões e cai em ranking de mais ricos do mundo. Pode ser só uma baita coincidência, mas no mesmo dia em que o Facebook teve sua maior queda em muito tempo, surgiu a notícia de que os dados de mais da metade de seus usuários foram postos à venda num fórum hacker da Dark Web. A informação foi levantada pelo site de segurança Privacy Affairs, eu não sei se eu li direito, que confirmou que os dados que foram anunciados em setembro continuam à venda hoje. Segundo o averiguado, os vendedores do fórum aceitam vendas parciais. A um comprador em potencial ofereceram o registro de 1 milhão de usuários por 5 mil. O dinheiro perdido significa que a riqueza do bilionário ficou agora totalizada em 117 bilhões, ou 638 bilhões de reais. Agora, Mark Zuckerberg é a 6ª pessoa mais rica do mundo, de acordo com a revista Forbes. Outros membros de alto escalão da companhia foram igualmente afetados em quantias diferentes. Sheryl Sandberg, chefe operacional do Facebook, CEO, também viu sua fortuna ser reduzida. Agora ela tem apenas 1,9 bilhão, meros 10,3 bilhões de reais. Além das riquezas pessoais, o erro provavelmente custou milhões de dólares em receita. No último trimestre, por exemplo, o Facebook e suas outras plataformas geraram cerca de 330 milhões por dia em venda. E eu disse, essas historinhas de que perdem ou ganham dinheiro
É sempre intenções nos scripts para mudar alguma coisa, para nos prejudicar em algum sentido, ou para nos distrair, para nos trazer outras coisas que mudarão ou mudaram cursos nas nossas vidas, na sociedade. Pode trazer de volta, pode apagar. Quando eu disse trazer de volta, é que talvez é algo que eles querem introduzir novamente ou trazer alguma novidade. Podem ser também desculpas para sustentar alguma coisa que farão ou fizeram, e depois é só dizer, foi por causa disso, foi por causa desse problema. Sabe, quando eles precisam contar a história do nosso mundo, eles precisam criar mais outras tantas histórias, sem interrupções. Lembrai-vos de onde estão inseridos, aprisionados, o mundo do gerador de historinhas, que dá aos humanos reais scripts cruéis, com muitas faltas, sofrimentos, idiotização, muito desconhecimento, mas emburrecimento e ignorância sobre tudo à vontade. Enquanto ele te deixa sem conhecer a verdade, ele te dá em abundância emburrecimento, ignorância e muitas outras coisas para te manter aprisionado em todo esse mundo de falsidade, com histórias atrás de história, uma história sustentando outra história, e forma aquele emaranhado de história. Você está no meio de um bolo de historinhas que não vai acabar enquanto a gente continuar neste mundo dando ao sistema esse alimento. É a atenção nossa. É a gente ir atrás dele, é a gente acreditar, é a gente estar aqui fazendo o que o sistema quer, vivendo como ele quer, lutando para ter as coisas, para pagar contas, para sustentar esse sistema maledito, sádico, cruel, egoísta, frio. Não tenho palavras para definir a tamanha crueldade que esse sistema é e o que ele faz conosco. Somente alguém adormecido demais pode gostar deste mundo, apoiar, proteger e defender. Não tem sentido. Então, quando ele fala assim que ele perdeu esse monte, agora ele só tem esse pouquinho aqui de bilhões, Tudo isso é mentira, gente. Ele não é rico nem pobre. Ele é um personagem do sistema atuando, ensinando. Todo o dinheiro que eles conseguem da gente, porque eu sei que tem pessoas normais usando o Facebook para fazer negócios, isso aí, ele está sendo aplaudido. Isso aí é bom para o sistema. Ele, a representação dele, com esse script dele, está trazendo dinheiro de volta para o caixa do sistema. Não é porque precisa de dinheiro, que falta dinheiro, que tem muito dinheiro, que tem pouco dinheiro. Não é nada disso. Tudo aqui é historinha. É tudo mentira isso. Não parece mentira porque a gente está vivendo na pele da gente, sofrendo as consequências desse script, do que vai acontecendo, do que vai se desenvolvendo. Nós estamos vivendo tudo isso aqui como verdade. Eles não, é só representação, é só encenação. Abram a mente de vocês para verem isso com clareza. É um mundo de mentira, mas é tão intrínseca essas histórias, elas são tão interligadas, conectadas, e nós estamos no meio delas, e elas rodando em volta da gente. É um inferno isso aqui. E aqui mais uma vez, pane no Facebook. Zuckerberg perde quase 6 bilhões com o pane. Oh, é carinha dele. Nossa, quase chorando, olha. Como é que consegue essas fotos bonitinhas, certinhas para o momento, Porque essas fotos deles podem ser feitas. Eles mesmos são atores. Preciso agora de uma foto assim pra gente enganar os bobões lá. Faz aí. Tá lá. Ah, não tô com tempo, então tudo bem. A gente faz aqui no computador. A queda de 6 horas nos sistemas do Facebook, do Instagram e do WhatsApp gerou um prejuízo de 5,9 bilhões para Mark Zuckerberg nesta segunda-feira, dia 4, segundo a Forbes. E eu disse, a historinha oficial para os bobos da massa. Crédulos já tomaram então como verdade definitiva e espalharam para outros de nós, para manter outros igualmente bobos. Eu disse, eu tenho tentado trazer um pouco do que comento com os meus monitores, que antes eu chamava de mosqueteiros, por brincadeira, mas nós trocamos muitas mensagens. Mas
As que posso, que não são tão grandes, eu trago aqui para o grupo, para vocês também. Abram os olhos, não se deixe mais enganar. Eles estão apenas acomodando as coisas para as próximas situações que vamos vivenciar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eles, antes de nos mandarem situações que podem nos confundir, prejudicar, idiotizar mais ainda, ou fazer a manutenção da nossa idiotização ou distração, eles amaciam a nossa caminha. E essa postagem do dia 5 de outubro eu vou deixar para o próximo vídeo. Obrigada a todos pela atenção, fiquem todos bem. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.